Queridos irmãos e irmãs, bom dia, bom domingo, primeiro domingo da primavera. E hoje eu estou aqui com vocês, eu e o querido irmão, amigo Darlan Oliveira, de Salvador, e nós vamos falar para vocês do Evangelho de hoje. Darlan. Maravilha, Marcelo. Salve, salve, povo de Deus. É sempre uma alegria estar aqui caminhando nesse domingo, primeiro domingo da primavera, né? É o último domingo de setembro. A Igreja Católica celebra o Dia da Bíblia. E esse ano coincide com o 26º domingo do tempo comum. E o evangelho de hoje, que a gente vai refletir, é o evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Essa parábola conta que Jesus fala sobre os comportamentos opostos dos dois filhos que o pai manda trabalhar na sua vinha, na sua lavoura. E o primeiro diz que não vai e depois se arrepende e vai. E o segundo que diz sim, Senhor, mas acaba não indo. E aí Jesus pergunta qual dos dois obedeceu de fato ao pai. Marcelo, como a gente pode ligar esse evangelho com o dia da Bíblia? Darlan, essa história é uma denúncia que Jesus faz, dizendo que para Deus o importante não é a Bíblia, não é dizer sim, não é a religião, é a proposta de mundo que a Bíblia propõe, que é um mundo de paz, de justiça, de igualdade entre todos. Quem usa a Bíblia para discriminar outras religiões? Aqui no Brasil, isso está acontecendo muito em relação aos terreiros de candomblé e de cultos afro-brasileiros. Ou para fazer bancada da Bíblia no Congresso e defender as piores causas, as piores pautas contra os pobres. Esse aí é como o filho que diz sim ao pai, mas não vai trabalhar na lavoura. É esse que Jesus está denunciando. A conversa de Jesus é para denunciar isso. Então, é para chamar a atenção da gente que dia da Bíblia, ótimo, mas depende de como é que é o dia da Bíblia. É interessante a gente refletir sobre isso, até porque naquela época que Jesus fazia essas ações, né, ele não fazia nada baseado no que fosse escrever na Bíblia, por exemplo. E nessa parábola, Jesus retoma o que tinha dito no Sermão da Montanha. Não é diz Senhor, Senhor, que entra no projeto divino do reino, mas quem pratica a vontade de Deus. Isso está escrito lá no capítulo 7, versículo 21, perdão. Mas, de novo, aparece no Evangelho essa comparação de Deus como um pai de família patrão, né, que manda, que impõe. E aí, Marcelo, o que é que a gente pode falar sobre isso? Darlan, a gente já falou aqui em outros domingos, né, que essa imagem de Deus é a imagem que a gente tem de mudar. Jesus está falando porque ele está falando com aquela cultura, a pessoa tinha essa visão de Deus. A gente hoje em dia que tem, mas a gente hoje é obrigado a dizer Deus não é patrão, Deus não é um pai patriarcal, né? As mulheres estão dizendo Deus é mãe, Deus é mulher. Eu acho isso muito importante. Agora, diferentemente de outras, nessa parábola, Jesus não quis falar de Deus, ele não toca nesse assunto, ele simplesmente pegou a imagem de Deus Pai, porque é que o pessoal tem, mas ele quis falar sobre os comportamentos diferentes dos dois filhos. Comumente, numa patriarcal, como era aquela família da época, mas também como eram as nossas famílias no tempo dos nossos avós, os filhos dizem sim ao pai e obedecem. Não existe essa alternativa de dizer sim e depois não fazer, ou dizer não e depois fazer. Isso não existe. Nas religiões, sim, isso ocorre. E aí Jesus denuncia que toda postura religiosa há sempre a pessoa se colocar no ideal tão alto que ela não consegue cumprir e aí acaba sendo incoerente entre o que você diz e o que você faz. Muito bem, Marcelo. Isso é até meio chocante, né? Ver Jesus tão duro com os religiosos,
tanto de ontem como de hoje. Então, o que ele diz, deixem de fingimento. Ele mostra que não está de acordo com quem diz sim a Deus e age ao contrário ao jeito de Deus. No Evangelho de Marcos, ele diz, o povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você não acha meio assim, impactante, meio chocante ele dizer aos sacerdotes dos templos, né? Ele fala assim, os publicanos e as prostitutas chegarão antes de você no reino dos céus. O que você acha disso, Marcelo? Não seria muito duro partindo de Jesus? Mas Jesus, ele tem uma linguagem semítica, que é uma linguagem da época dele, onde o pessoal é assim, as comparações são muito extremas, né? Não tem muita nuance, ele não diz assim, alguns publicanos, muitos pecadores, prostitutas que se converterem. Ele diz, publicano e pecador, chega tudo antes de você no reino. Então, o Evangelho acentua que os dois filhos têm o mesmo pai. E esse pai dirige aos dois o mesmo apelo. Não é que a um ele manda uma coisa e a outra manda outra. Não. E aí, quem são os dois filhos hoje em dia? Eu acredito que os dois filhos, como Jesus anunciou os religiosos, ele contou essa história aos sacerdotes do templo. Hoje ele diz, dois filhos são os religiosos e os que não creem, os que não têm religião, os que vivem no mundo sem religião. E aí ele diz a um e ao outro, vão trabalhar na minha vinha. Qual é a vinha de Jesus? Qual é a vinha de Deus? Parece que a maioria de padres, pastores, religiosos, Darlan, pensam que existe uma vinha que seria política, a organização da sociedade, e esta não essa daí não é de Deus, ela é profana, ela é mundana. E tem a vinha do Pai, que é a religião, as dioceses, as paróquias, as congregações, as missas. E Jesus diz, não é assim, não existe isso. Vão trabalhar na minha vinha. Não vão fazer vinha de vocês e dizer que é minha, porque não é de vocês, né? Olhe, dê esmola para Santo Antônio. Qual Santo Antônio? Nós agora o óbolo de São Fulano, de Santa Fulana. E quem é que embolsa esse óbolo? Muito bem. No sino da Amazônia, vem dizendo, né? Tudo está interligado. Marcelo, nesse período, assim, nesse dia da Bíblia, seria bom a gente se comprometer a superar essas leituras fundamentalistas. A gente já vem falando aqui há algum tempo sobre o risco de se fazer a leitura da Bíblia ao pé da letra. Tanto aquelas mais esdrúxulas, né? Que continuam dizendo que Deus criou o mundo em 7 dias e fez o homem de barro, como também aquelas que vêm com um fundamentalismo mais disfarçado, vamos dizer assim, como as que acham que dividem o sagrado, o profano e mantêm, de qualquer forma, a religião separada da vida. É isso mesmo, Darlan. O Evangelho de hoje nos provoca a redescobrir que existe uma única vinha de Deus, única lavoura de Deus, único trabalho de Deus, é o mundo. Tanto a sociedade civil como as religiões, a mesma tarefa, testemunhar e colaborar para a implantação do projeto divino. E esse projeto não o Felipe diz sim, acaba pensando que ao dizer sim já fez tudo. Essa história, sabe, que por dizer uma coisa, só a gente já está vivendo aquilo, é uma ilusão muito forte. Mesmo que seja na juventude, né? Principalmente hoje, onde tudo é dominado pela propaganda, pelo marketing, pelo que ouve falar, né? Pelo que se espalha rapidamente. E ainda mais agora nessa campanha eleitoral, que a gente sabe que as propagandas se alastram de uma forma absurda. E aí a pergunta é, como a gente pode evitar isso, Marcelo? Eu penso, Darlan, que para mim, pessoalmente, a minha experiência de vida, mais de 50 anos de trabalho pastoral como padre, eu dou muita importância à questão do me abrir à crítica.
eu estou falando isso aqui, pode ser que tenha gente aqui que ouça e diz: como você se abre a crítica e tu me está dizendo que eu estou mentindo. Mas eu me proponho a me abrir. Pode ser que tenha dificuldade, às vezes consigo, às vezes não. E não só a crítica, mas a autocrítica. Nas minhas relações, eu começo, toda vez que há qualquer problema, qualquer dificuldade, a primeira coisa que eu faço espiritualmente é perguntar em que eu errei, qual foi o meu erro. Porque aí eu consigo mudar, eu consigo me mover. Agora, a pessoa que fica arraigada naquela posição, ela cai no fundamentalismo, que seja bíblico, que seja... Até na amizade existe fundamentalismos. Tem de ser capaz de se criticar a si mesmo, de perceber os pontos nos quais a gente diz uma coisa e faz outra, e todos nós, eu acho que todos nós temos essa tendência, caímos nessa tentação, a gente aceitar e até pedir aos irmãos e irmãs que nos critiquem. Eu peço isso aos irmãos com quem eu trabalho. Olha, me critiquem, não deixem de criticar, porque aí a gente está junto no caminho da conversão. O Oscar Romero, arcebispo de El Salvador, que agora é santo, mártir, né? Ele dizia: não adianta você trabalhar por uma política diferente e ser contra a propaganda dos políticos se você aceitar na sua vida dizer uma coisa que você não pensa concretamente, que aquilo para você não é sério, que você está dizendo por dizer, usar palavras que é como se fosse do político. Quer dizer, é uma conversa que não é real, você no fundo não pensa assim, não sente assim, então não diga, não fale, se censure. Tem eu, por exemplo, quer dizer, como é que eu vou evitar isso? De vez em quando me vem aquela vontade de dizer tal coisa ou de tratar a pessoa de tal maneira que não é o real. Então eu tenho de voltar a uma ética na relação. Eu acho que é isso, Darlan. E aí a leitura, o dia da Bíblia, gente, nós convidados, não tanto a ler a Bíblia, a estudar o livro, também é ótimo esse ano de Deuteronômio, mas o mais importante é a gente dizer como fazer uma leitura não fundamentalista e que não nos leve para dentro de nós nem da igreja, e sim para fora, para o mundo, para uma igreja em saída, como diz o Papa Francisco. Muito obrigado, uma grande alegria estar com vocês nesse programa. Darlan, muito obrigado a você, um grande abraço e até próximo Caminhando. Darlan. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço o carinho e a acolhida de sempre. É sempre um prazer estar aqui caminhando com esse povo. Beijo no coração e até a próxima semana.